Olá a todos e a todas. Hoje queríamos aqui destacar uma notícia que saiu no jornal online Sputnik e que dá conta de uma conversa telefónica, um encontro telefónico entre o presidente Putin, Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Os dois conversaram por telefone o que foi publicado na comunicação social, nesse caso no jornal Sputnik, reforça os aspectos que são da praxe quando se trata de diálogos entre dois chefes de Estado, ou seja, falaram sobre a necessidade de mais cooperação entre os dois países, né? Ressaltaram as boas relações existentes, fizeram questão de frisar que as relações entre a Rússia e a Arábia Saudita se baseiam em princípios de respeito mútuo e esses aspectos da praxe. Né? Agora, para além destas questões que são, digamos assim, corriqueiros, abordaram alguns aspectos que têm a ver com aquilo que é a força das relações económicas, o poder que estes dois países representam. Temos que ter em conta aqui que a Rússia e a Arábia Saudita são países produtores e exportadores de petróleo e são dos mais importantes exportadores de petróleo. Ou seja, os dois países juntos representam uma fatia grande daquilo que é o comércio de commodities, nesse caso o petróleo, mas pensamos também na Rússia, que é um grande exportador de cereais, de gás, de um conjunto de outros minerais que são, portanto, importantes e que esses dois países têm impacto na economia mundial, digamos assim. Né? Portanto, as duas partes reforçaram, discutiram melhorias no que toca à cooperação nos campos político, comercial, econômico e, sobretudo, energético. O aspecto energético aqui é o mais importante. São países também que, portanto, por força daquilo que já aqui dissemos, de serem produtores de petróleo, são países que fazem parte do OPEP+, não é? E dentro do OPEP+, pautam, digamos assim, aquilo que é a política levar a cabo por esta organização e, como tal, o impacto que isso tem na estabilidade dos mercados energéticos, nesse caso, o petróleo. Mas, para além dessa parte normal, formal, o que é que se destaca relativamente a este diálogo? O que é que esse diálogo simboliza, a nosso ver? Aqui temos que pontualizar o seguinte: historicamente, a Arábia Saudita foi sempre uma grande aliada dos Estados Unidos. Foi até recentemente uma grande aliada dos Estados Unidos. Agora, nos últimos tempos, este reforçar de relações entre a Arábia Saudita e a Rússia mostra, é um dos sinais do realinhamento geopolítico que tem ocorrido no mundo e que também nos reforça os sinais relativamente à emergência de um mundo multipolar. A Arábia Saudita é nem mais nem menos como, podemos assim dizer, um dos principais garantes da estabilidade do dólar. Todos nós estamos habituados a ouvir a expressão petrodólar, não é? Portanto, são as relações económicas entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita que garantem, que criaram as condições para que o preço internacional do petróleo fosse, ou tem sido até agora, pautado em dólar. Não é? Este diálogo Rússia-Arábia Saudita, se nós conjugarmos com o que tem sido também o estreitamento de relações entre a Arábia Saudita e a China, que é um dos principais, atualmente, um dos principais consumidores do petróleo da Arábia Saudita, daí que cada vez mais o que é que nós vamos assistir?
há uma tendência para que as trocas comerciais que ocorrem entre esses grandes países emergentes se dê nas suas moedas próprias, nas moedas locais. É algo que a Rússia e a China estão liderando e estão empurrando paulatinamente os países do sul global, maiormente, sobretudo, os países que fazem parte dos BRIC, no sentido de gradualmente passarem a comercializar entre si nas suas próprias moedas, tirando o dólar deste circuito, com todos os impactos que isto tem ou poderá ter em potencial na economia americana. Um outro aspecto também relevante, não podemos analisar esta relação Rússia-Arábia Saudita sem percebermos o contexto global. Ásia, Oriente Médio, Europa, em relação ao qual o papel da China também é relevante. Observemos aqui o seguinte: foi por via da ação diplomática da Rússia e também da China que tem havido uma gradual aproximação, reaproximação, melhor dizendo, entre a Arábia Saudita e o Irão, que é um outro importante produtor de petróleo, mas que até recentemente, sobretudo pós Revolução Islâmica de 1979, as relações entre a Arábia Saudita e o Irão eram relações muito conflitosas. Atualmente tem havido, por razões que não vamos aqui poder aprofundar, mas atualmente tem havido uma gradual aproximação apadrinhada pela Rússia e pela China. Ora, este movimento que inclui o Irão nesta relação reforça os poderes da Rússia e da China como lideranças do sul global e, em certa medida, tem o potencial, isso não é um facto, o futuro dirá, mas a partida tem o potencial de fragilizar e de diminuir o poder dos Estados Unidos nesta região do mundo. Europa, Sudeste Asiático, sobretudo a Eurásia, digamos assim, que é o termo mais comum. Todo esse processo também nos ajuda a compreender porque que, apesar das muitas sanções a que a Rússia foi sujeita nos últimos tempos, sobretudo no pós-início da operação especial militar na Ucrânia, mas que mesmo assim a Rússia tem conseguido suportar, pelo menos os dados indicam até presente momento, as sanções pelo facto de não ter sido sancionado por grande parte dos países do sul global. Aqui, para além da Arábia Saudita, que estamos aqui a apontar, podemos apontar também o caso da Índia, não é? Que é um outro gigante demográfico e uma potência econômica em expansão, que também tem mantido as suas relações comerciais com a Rússia com uma certa normalidade. Se nas relações entre esses países, paulatinamente, se for abandonando o dólar como moeda de referência, será claramente uma perda para os Estados Unidos. Portanto, esta notícia não vai com esta profundidade, mas simboliza, não é? Nos dá sinais relativamente a como é que esse processo está a se desenvolver. É uma questão que não vamos conseguir, com certeza, aprofundar apenas num único vídeo, mas fica aqui referências sobre esse realinhamento de alianças dentro do sul global que está a pôr em causa a hegemonia do Ocidente, do Norte global, não é? E que vem contribuindo para essa multipluralidade que ainda não é uma certeza, temos que ser também conscientes disso, mas que é algo que se emerge e que possivelmente, muito provavelmente, se consolidará no futuro próximo.